No mundo dos animes, existem diversas obras que fazem parte de um panteão do qual somente os melhores conseguem chegar. Obras que marcam época por causa da sua história, da sua qualidade, da sua longevidade, das músicas de abertura, das tramas abordadas ou dos temas extremamente polêmicos. Os exemplos são diversos, mas só para citar alguns deles, nós temos Dragon Ball, One Piece, Berserk, Jujutsu Kaisen, Naruto e muitos outros. Cada uma dessas obras tem sua particularidade, mas fazem parte do grande panteão de obras que transformaram o mundo de algum jeito. Porém, uma dessas obras teve um grande destaque no final dos anos 90 por conta do anime lançado de mesmo nome. Anime esse que foi lançado em 98 e depois de um ano foi lançado um produto que refletia o principal ativo que surgiu no anime, tendo uma versão definitiva com um novo anime lançado nos anos 2000. Esse anime é o Yu-Gi-Oh! E depois do sucesso que foi a primeira série, a Konami tinha interesse de expandir sua obra para uma sequência que se passaria muitos anos no futuro e teria um novo protagonista, o que aconteceu no ano de 2004 com o lançamento do Yu-Gi-Oh! GX. O anime nos apresenta o Jaden Yuki como um protagonista, e diferente do Yugi, cujo baralho era composto por cartas que vinham de vários arquétipos, o Jaden tinha um baralho de heróis elementais. A série chegou a passar no Brasil pela TV Globinho, onde ela exibiu apenas a primeira temporada, mas depois a série começou a passar na Rede TV, onde ela exibiu a primeira, a segunda e a terceira temporada. E isso fez com que a série fosse muito bem recebida e se tornou tão popular quanto a primeira série, a qual hoje pode ser vista em diversos portais de streaming. Entretanto, uma coisa pegou os fãs de surpresa. O episódio final da terceira temporada encerrou a série. Mas, e se eu te disser que isso não é verdade? Pois é, o Yu-Gi-Oh! GX acabou por ter o lançamento da sua quarta e última temporada cancelada em todo o mundo, não somente no Brasil. Porém, com a popularização dos streamers e redes sociais, foi divulgado que os episódios da quarta temporada poderiam ser vistos apenas no idioma original e com legendas em português pela internet. Então, hoje no quadro Explicando, eu vou contar com detalhes tudo sobre a quarta temporada de Yu-Gi-Oh! GX e dizer como ela acabou. Então, se liga aí. A quarta temporada do Yu-Gi-Oh! GX se inicia um ano depois do final épico da terceira temporada, onde o Jaden fundiu seu espírito com a Yubel e desapareceu sem deixar rastros da sua existência. Porém, como a Konami já estava trabalhando no lançamento da próxima série de Yu-Gi-Oh!, que é o Yu-Gi-Oh! 5D, ela deu uma leve alterada no roteiro do último episódio da terceira temporada e colocou um diálogo na boca do Cyrus, que afirma que o Jaden não apenas sumiu do mundo dos seres humanos ou da dimensão das trevas, ele morreu de forma definitiva, ou seja, 155 episódios transformaram o Jaden em um herói trágico, um protagonista que morre no final da sua própria história. Só que esse diálogo só acontece na versão ocidental do anime, a mesma qual chegou no Brasil pela 4Kids. Na versão japonesa, não há diálogos nessa cena, e o episódio termina de uma forma aberta, indicando que ainda tinha mais histórias a serem contadas em uma próxima temporada. E é então que o episódio 156 inicia a quarta e última temporada de Yu-Gi-Oh! GX, um ano depois. O Jaden finalmente retornou da dimensão das trevas, e ele aparentemente ainda era aquele personagem alegre, sorridente e piadista das outras temporadas. Porém, conforme os episódios vão passando, os amigos do Jaden percebem que ele está muito diferente, não só na aparência, que aparenta ser mais velho, mas na sua personalidade. Essa mudança se deve ao fato dele ter sido forçado a amadurecer e tornar-se um adulto após os eventos que levaram ao confronto com a Yubel. Agora, o Jaden era um cara mais sério, introspectivo, sombrio, frio e que até mesmo toma uma ou outra decisão questionável ao longo da temporada. E isso transforma todo o clima da série e fazendo-a ficar bem mais dramática que a terceira temporada.
Porém, uma coisa que essa temporada manteve é o foco nos duelos, e eles demonstram o grande desenvolvimento pessoal do Jaden e o forte impacto no seu psicológico desde os eventos da Dimensão das Trevas. Por isso que os episódios têm um clima mais pesado, mostrando como o Jaden lida com o sentimento de culpa, o peso da sua nova responsabilidade e o fato dele ter que carregar tantas coisas ruins nos seus ombros. E conforme o tempo passa, o Jaden entra em uma jornada de autoconhecimento, onde é nítido que a sua alma está desolada e sofrendo internamente, mesmo que ele esteja sorrindo. Mas, enquanto isso acontece, surge então a nova e poderosa ameaça da temporada, o Truman, que é uma entidade que começa a apagar pessoas da existência depois que estas passam a perder a fé nos seus próprios baralhos. Mas isso não significa que ele age sozinho, pois é dito que ele trabalha para outra entidade ainda mais forte, que é a representação da morte em Yu-Gi-Oh!, o poderoso Darkness. Ao longo dos 24 episódios dessa temporada, o Jaden acaba revivendo alguns momentos do seu passado enquanto ele tenta se reconectar com seus amigos, vendo que eles também travam suas próprias batalhas pessoais, assim como ele, e é com isso que ele consegue voltar a ter mais empatia por eles, e voltando a ser alguém mais leve, mesmo reconhecendo os momentos de reflexão sobre sua existência no mundo, até que, finalmente, chegamos ao episódio 180. Episódio 180, verdadeiro duelo de graduação, parte 2. Após a derrota do Truman e do Darkness, o Jaden é reconhecido como herói, mas ele acaba sentindo um enorme vazio depois disso, como se tudo o que ele fez não tivesse propósito nenhum, a não ser acabar. Porém, é nesse ponto que a temporada nos surpreende com uma última reviravolta. O Jaden decide deixar os seus amigos e ir embora da academia de duelos, para iniciar sua jornada de autodescoberta em uma viagem pelo mundo, a fim de encontrar um novo propósito de vida. Entretanto, antes de sair, ele faz uma última visita ao lendário baralho do Yugi que estava na sala especial, onde foi até mesmo deixado para exposição. Só que lá, ele acaba tendo uma surpresa agradável. O próprio Yugimoto surge, já mais velho e mais sábio. O duelista lendário afirma que o Jaden só pode ser um grande duelista se ele enfrentar seu maior desafio. Então, um portal dimensional é aberto e leva o Jaden para dentro de uma versão deserta da cidade Dominó, onde ele encontra o Yugi na sua versão clássica, o mais jovem e de posse do Enigma do Milênio. Só que esse Yugi não é exatamente aquele Yugi que a gente conhece. Esse Yugi que aparece é uma espécie de manifestação espiritual do passado, de outro universo ou até mesmo de uma outra linha do tempo. Porém, não há muitas informações a respeito disso. O mais importante é que o Jaden consegue a oportunidade de enfrentar o seu maior ídolo e testemunhar o seu poder como duelista, reconhecendo a sua grandeza e o desafiando para um duelo. Não só um duelo para vencer, mas um duelo para entender a si mesmo. Ambos fazem as suas jogadas clássicas e até mesmo novas, tornando esse um dos momentos mais simbólicos da temporada. É um momento que revela a passagem de bastão e o respeito entre as duas gerações, e também o ponto com maior importância nisso tudo, o Jaden recuperando a sua essência como duelista. E durante essa batalha, o faraó Aten se manifesta para terminar de uma forma épica, onde o Jaden volta a sorrir e sente-se novamente feliz, o mesmo sentimento que ele perdeu anos atrás. Esse era e sempre foi o propósito do Jaden, de duelar por diversão e sempre se superar frente às dificuldades. Os duelos podem causar muita dor e muito sofrimento, mas a fé no coração das cartas não é apenas um mito que ele ouvia quando criança, era algo mais do que isso. A fé que o Jaden precisava recuperar era a fé em si mesmo, e é isso que o faz sorrir no final desse duelo. E é exatamente por isso quando o Aten traz o Slifer para o campo e o Jaden manda o Nels atacar, o duelo deixa de ser uma disputa e se torna algo mais. O Jaden aprendeu que nem sempre devemos ser pessoas sérias demais, pois mesmo sabendo que sentimentos ruins podem nos rondar, cabe a nós não deixar que eles nos consumam e nos transformem em pessoas diferentes do que realmente somos. Pois sempre vai existir aqueles que querem o nosso mal, e muitas vezes nós corremos o risco de despertar esse mesmo mal dentro de nós, onde o nosso primeiro instinto é devolver um mal com outro mal.
E agora, o Jaden sabia disso. E mesmo o duelo terminando sem resultado, ele se sentia feliz de novo, e não pretendia perder essa alegria nunca mais. Com isso, o Jaden começa a viajar pelo mundo para ajudar pessoas que, da mesma forma que ele, se perderam em suas vidas e sabendo que só porque alguém tropeça no caminho, não quer dizer que se perdeu para sempre. E esse era o novo propósito do Jaden, ser uma luz de esperança ao mundo. E é desse jeito que termina o Yu-Gi-Oh! GX. Mas ainda que esse final seja emocionante, a grande maioria dos fãs dessa fase do Yu-Gi-Oh! Sequer chegou a ver essa temporada aqui no ocidente, e os motivos vieram de decisões comerciais e problemas nos bastidores da 4Kids e da Konami. A quarta temporada do Yu-Gi-Oh! GX nunca foi lançada oficialmente fora do Japão, exceto na Itália, que foi o único país do ocidente que transmitiu todos os episódios dessa temporada dublados em italiano, o que deixou uma boa parte dos fãs da série perdidos e sem saber como é que a história terminou. A principal teoria, que nunca foi oficialmente confirmada pela Konami e nem pela 4Kids, e que provavelmente nunca será comprovada, pois representa o quanto o sistema dessas duas empresas são falhos em coordenar os produtos da sua própria autoria, é que a quarta temporada do GX era sombria demais entre muitas aspas, já que aborda temas extremamente complexos como depressão, ansiedade, crescimento, solidão e crises existenciais, e por isso seria quase impossível fazer uma adaptação mais, entre aspas, infantil e vendável. Outro grande fator relevante que pode ter contribuído para o cancelamento do lançamento da temporada no ocidente foi a queda nas vendas dos produtos relacionados à linha GX. E a Konami, vendo esse declínio, decidiu parar com os investimentos na distribuição da série pelo mundo e preferiu colocar isso tudo em um outro projeto, o Yu-Gi-Oh! 5DS, que já estava sendo adaptado para os moldes americanos e seria distribuído mundialmente. Ou seja, em vez de ver o dinheiro sumir por conta de uma temporada mais adulta, a Konami passou adiante e encerrou o GX de uma forma silenciosa para não perder dinheiro. Aqui no Brasil, o Yu-Gi-Oh! GX teve um sucesso absoluto em audiência e venda de produtos, especialmente após ser exibido na TV Globinho e na Rede TV. Muitas pessoas cresceram acompanhando os personagens da série e até os dias de hoje o anime tem uma grande base de fãs aqui. E outra coisa legal a respeito da série é que se você procurar por Yu-Gi-Oh! GX no YouTube, você vai encontrar um canal oficial que tem uma grande parte dos episódios dela dublados em português do Brasil até o final da terceira temporada. Porém, o fato dos fãs terem ficado sem o encerramento da série fez com que eles ficassem perdidos e confusos, acreditando que algum órgão do governo simplesmente censurou a série e quis proibir sua circulação em países do ocidente, assim como aconteceu no caso Manhunt. Entretanto, mesmo que isso tenha acontecido, o anime ainda possui muitos fãs aqui no Brasil, tanto aqueles que acreditam que a quarta temporada é apenas um mito, quanto aqueles que nunca souberam os motivos pelo qual a série teve um final tão abrupto como foi mostrado lá na terceira temporada. Mas é fato que ela é reverenciada até hoje como uma das melhores fases do Yu-Gi-Oh! E se tornou ainda mais depois que os episódios chegaram no Brasil e outros países do ocidente com legendas não oficiais. E isso fez com que ela elevasse ainda mais os seus fãs, tanto na série quanto no jogo. Entretanto, apesar do grande e aparente sucesso da série em solo brasileiro, é muito improvável que quaisquer outras séries de Yu-Gi-Oh! Cheguem ao Brasil do modo convencional, pois depois de 13 episódios dublados, o Yu-Gi-Oh! 5DS também foi cancelado e passou a ser exibido somente nos Estados Unidos. Depois disso, nenhuma outra série de Yu-Gi-Oh! Veio ao Brasil e nem mesmo as versões da Crunchyroll dessas séries que vieram depois do GX têm dublagem. A teoria mais forte que explicaria o motivo disso é que Yu-Gi-Oh! Teve seu nome manchado por conta dos altos e baixos na sua história aqui no Brasil. Não só por causa do alto nível de complexidade das regras do jogo, mas também pela imensa polêmica que ele foi envolvido. No meio dos anos 2000, programas de TV começaram a fazer uma chuva de matérias sensacionalistas a respeito do jogo, chamando-o de satanista e jogo do diabo, e que influenciava crianças a cometerem crimes e serem satanistas.
comunistas. Houve diversos relatos e até vídeos postados no YouTube de pais e de mães que queimaram as cartas dos filhos, mesmo aquelas piratas pequenininhas, por terem ouvido falar que as cartas invocavam monstros e demônios, e que era através delas que as crianças podiam fazer pactos com o diabo em troca das suas almas. Essa polêmica deu uma arranhada na imagem do jogo, mas acabou por fazer o contrário e deu mais visibilidade ao mesmo, já que tudo que é proibido ganha mais destaque. Mas, infelizmente, devido a esses ataques e até divulgação de desinformações que foi abraçado por autoridades religiosas da época, as comercializações foram prejudicadas, não só do Yu-Gi-Oh!, mas de todos os card games, e tornou-se quase impossível comprar as cartas originais dos jogos que não fossem em inglês. Mesmo depois de anos após essas polêmicas, ainda existem resquícios das desinformações divulgadas nessa época. Inclusive, o Gilberto Barros, um dos apresentadores desses programas de auditório que fez matérias a respeito do jogo na TV, foi preso por incitar a homofobia no seu programa de rádio, o que para muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Foi a vingança tão esperada pela desinformação dessa época. E por fim, um dos últimos problemas que podem ter ajudado para a péssima vida do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, mesmo depois de 21 anos da estreia do GX, é o preço absurdo das cartas do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil. Não só do Yu-Gi-Oh!, mas de todos os card games. One Piece, Dragon Ball, Magic, Pokémon. Hoje, caso você queira montar um deck competitivo de Yu-Gi-Oh! Ou apenas um deck para brincar com seus amigos, é bem provável que você tenha que gastar R$600 nas cartas ou em decks prontos. Mesmo que o nosso mercado seja um dos que mais consome o jogo, a gente nunca teve o devido respeito por parte da Konami, e isso acaba nos deixando à mercê da importação de produtos de fora. Ou mais absurdo ainda, ter que esperar anos até que as novas coleções cheguem ao nosso país. E é bem provável que quando isso acontecer, essas cartas que a gente comprar já vão ter sido banidas, ou perderão seu valor, ou ficarão caras demais. O que é triste, mas ao mesmo tempo é a realidade do Yu-Gi-Oh! Atualmente.